Olá, caros alunos do curso de mestrado profissional em Ciências Militares com ênfase em Gestão Operacional. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Sistema de Doutrina Militar Terrestre. Nesta sessão, trataremos da organização do Sistema de Doutrina Militar Terrestre. Segunda parte. Este é o documento de referência para nossos estudos. Esta é a visão geral da estrutura do Sistema de Doutrina Militar Terrestre, com seus órgãos indutor, central, setoriais de doutrina, gestores do conhecimento e da pesquisa doutrinária. O Estado-Maior do Exército, como órgão indutor do sistema, é o responsável por orientar as atividades atinentes ao SIDONT. Tem como principais atribuições elaborar e manter atualizados os documentos do CIPLEX, formular as compreensões das operações, supervisionar os projetos relacionados à doutrina militar terrestre em conformidade com as capacidades operativas requeridas pelas concepções estratégicas previstas no CIPLEX. Formular, quando necessário, coordenar e aprovar os produtos doutrinários de primeiro nível. Coordenar e aprovar, quando julgar necessário em caráter excepcional, produtos doutrinários de segundo e terceiro níveis. Aprovar os QO propostos pelo Centro de Doutrina do COTE e participar da reunião de coordenação doutrinária, a RCOD. O COTE, que é o órgão central do sistema, tem como principais atribuições alinhar a doutrina militar terrestre com a doutrina de operações conjuntas, aprovar o plano de desenvolvimento da doutrina militar terrestre, coordenar e controlar as ações do SIDONT, emitindo documento regulador quando pertinente, e aprovar os produtos doutrinários sob sua responsabilidade. O Centro de Doutrina do Exército, vinculado ao COTE, é o órgão gestor do sistema, responsável pela coordenação e controle da doutrina militar terrestre. Tem como principais atribuições elaborar e manter atualizado o quadro de situação da doutrina, planejar, organizar, coordenar e conduzir anualmente a RCOD, elaborar o plano de desenvolvimento da doutrina militar terrestre, logicamente em consonância com as necessidades da força terrestre e encaminhando ao COTER para aprovação. Controlar a formulação de todos os produtos doutrinários previstos no PDD-MT. Coordenar, controlar, formular e difundir os produtos doutrinários de seu nível de responsabilidade. Elaborar os QO e encaminhá-los ao Estado-Maior do Exército para aprovação e publicação. Orientar o esforço de prospecção doutrinária que é feita pelos demais órgãos integrantes do SIDONT, utilizando-se para desse fim, quando for necessário, dos elementos essenciais de interesse da doutrina. Propor ao DSEX temas e ou assuntos de interesse doutrinário para que seja verificada a viabilidade do desenvolvimento de pesquisas de trabalhos científicos nos estabelecimentos de ensino, preferencialmente inseridos no ciclo da elaboração de determinado produto doutrinário. Gerenciar a sistemática de acompanhamento doutrinário e lições aprendidas, o SADLA. Orientar e acompanhar a execução de experimentação doutrinária e de avaliação operacional pelos órgãos integrantes do SIDONT. Acompanhar exercícios e operações nacionais e internacionais. Realizar a gestão dos conhecimentos doutrinários produzidos pelas fontes disponíveis no Exército. Coletar e analisar os CIDs obtidos pela SADLA.
por meio de pesquisas, de trabalho de natureza profissional, de intercâmbios, de inspeções e de visitas, difundindo-os aos órgãos convenientes. E, por fim, manter estreita ligação com o Estado-Maior do Exército, com os demais órgãos integrantes do SIDONT, bem como com adidos militares, com oficiais de ligação de doutrina no exterior, buscando o desenvolvimento e a evolução da doutrina militar terrestre. Vejamos agora os órgãos setoriais de doutrina. As assessorias setoriais de doutrina dos ODS e OADI estão relacionados ao sistema que compõe a estrutura organizacional do Exército. E dessa forma, tais assessorias estão vinculadas tecnicamente ao Centro de Doutrina do Exército, órgão central do nosso SIDONT. Em cada uma das suas áreas, os ODS e OADI elaboram e aprovam as publicações doutrinárias, conforme as atribuições de seu nível de responsabilidade. O DSEX elabora o relatório de informações doutrinárias do Sistema de Educação, o RIDOSE. O DCT elabora o sumário de informações doutrinárias de ciência e tecnologia. Os demais ODS e os OADI elaboram o sumário de informações doutrinárias, cuja confecção e remessa deve ocorrer quando for pertinente. Dos órgãos gestores do conhecimento. Os comandos militares de área exercem o papel de órgãos gerenciadores do conhecimento doutrinário. Suas principais atribuições são coordenar as atividades de formulação de produtos doutrinários estabelecidas pelo órgão central, coordenar as atividades de experimentação doutrinárias estabelecidas pelo órgão central, com emprego de tropa e sob condições que simulem ao máximo as situações de combate. Divulgar a SADLA e incentivar a participação dos militares sob seu comando. Planejar, coordenar e conduzir a coleta dos CIDs, junto às suas OMs subordinadas, no cumprimento de suas missões específicas, transformando-os em propostas de assuntos para serem incluídos no planejamento do órgão central, com vistas ao aperfeiçoamento doutrinário. E, por fim, colaborar na difusão dos CID validados por intermédio das ferramentas de tecnologia da informação e em outras ações práticas de acordo com as orientações do Centro de Doutrina do Exército. Os comandos militares de área devem possuir estruturas de doutrina, assessorias ou seções, e tais estruturas devem ter as seguintes características: vinculação técnica ao Centro de Doutrina do Exército. Na prática, exercer a gestão do conhecimento doutrinário no âmbito do Comando Militar de Área. E possuir uma estrutura em pessoal e material e instalações. Os comandos militares de área devem elaborar anualmente o Relatório de Informações Doutrinárias Operacionais, o RIDOP, e enviá-lo ao Centro de Doutrina do Exército para consolidação. Nesta relação aí dos órgãos e entidades de pesquisa doutrinárias, destacaria para os senhores os estabelecimentos de ensino. Isso por conta de que temos uma relação direta com a proposta da nossa disciplina para o nosso curso de mestrado profissional. Dos órgãos de validação doutrinária. A validação doutrinária compreende as atividades de análise doutrinária, experimentação doutrinária e ou avaliação operacional. Para a atividade de experimentação doutrinária, o SIDONT conta com as seguintes estruturas: o COTER e os órgãos de direção setorial, os comandos militares de área e os estabelecimentos de ensino. Para a atividade de avaliação, que é conduzida segundo critérios
de ordem científica e operativa, o SIDONT conta com as estruturas existentes nos seguintes órgãos: Centro de Avaliações do Exército, OM encarregada de planejar, coordenar e controlar avaliações técnico-operativas de materiais de emprego militar. Centro de Adestramento Leste e Centro de Adestramento Sul, OMs responsáveis por conduzir atividades de avaliação do adestramento da Força Terrestre, a partir do emprego de meios de simulação. Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, SECOPAB, OM encarregada de participar da preparação e avaliação de contingentes de tropa, de observadores militares e de Estados-Maiores que estejam designados para missões de paz, e outras OM conforme exigências funcionais e específicas. Os órgãos de validação doutrinária ligam-se tecnicamente ao Centro de Doutrina do Exército, que é o órgão gestor do SIDONT, das organizações militares usuárias. Todas as organizações militares são usuárias do Sistema de Doutrina Militar Terrestre, e como elementos de aplicação da doutrina militar terrestre vigente, possuem a incumbência de propor aperfeiçoamentos e alimentar o sistema com dados e informações decorrentes das atividades de preparo e emprego da Força Terrestre. O indivíduo integrante da Força ou não desempenha papel essencial no sistema, pois sendo executor das ações, das tarefas e condutas previstas ou mesmo um estudioso da área, poderá contribuir com sua experiência. Constitui-se, portanto, em fonte primária de conhecimentos tácitos que podem ser úteis ao desenvolvimento da doutrina. O compartilhamento de experiências individuais e ou coletivas que possam gerar lições aprendidas, melhores práticas ou ações preventivas é atribuição de cada militar, visando a evolução da doutrina militar terrestre. Do oficial de doutrina e lições aprendidas. Os ODLA são os assessores dos comandantes, chefes ou diretores em todos os níveis, nos assuntos relacionados à SADLA, devendo orientar e incentivar a coleta de CID no âmbito das organizações militares. A função de ODLA deve ser exercida preferencialmente por oficial que reúna aptidão para o desenvolvimento da doutrina militar terrestre, atendendo aos seguintes critérios: nas OM de nível grande unidade ou superior, preferencialmente por oficial do quadro Estado-Maior da ativa, seja ele da ativa ou da reserva. Nas OM de nível subunidade e unidade, preferencialmente por oficial intermediário aperfeiçoado. Observemos que, a critério do comandante, em caráter excepcional, a função de ODLA poderá ser desempenhada por oficial não aperfeiçoado. E essa mesma função de ODLA poderá ser exercida por mais de um militar, em virtude das peculiaridades de cada organização militar. Destaca-se que as atividades do ODLA estão previstas em normativo próprio. Aqui encerramos mais uma videoaula. Até breve e bons estudos.